Salve, salve nação, saudações, Flamengo 3, porém, daquele jeito, né galera? Madureira 0, Flamengo está na final do Campeonato Carioca. Já falo aqui sem medo, galera, o Flamengo está na final do Campeonato Carioca. O próximo jogo, agora que a gente tem que focar, é na quinta-feira contra o Lanús, jogo da volta da grande final da Recopa Sul-Americana. Eu quero o bi da Sul-Americana, cara. É isso aí. Galera, deixa o like, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Vamos ver aqui agora o que eles vão falar aí desse jogo do Fla. E o Vasco, hein? Perdeu para o Fluminense e o Diniz caiu lá no Vasco. Pois é, novidade nenhuma, né? Vamos lá para o vídeo. As imagens são da ESPN, link na descrição como crédito. Simbora. Agora a gente vai destacar um pequeno foco de crise, mas é a crise de rico. Vamos dar uma olhadinha? Atenção, hein? Atenção, torcedores do Flamengo, vamos lá. E aí, galera, o que vocês acham disso? Time sem vergonha, vocês acham que pegaram pesado ou não? Intervalo de jogo, hein? Não é mole não, para jogar no Mengo tem que ter disposição. Eu brinquei aqui com a história de crise de rico porque a situação é completamente diferente do Flamengo com relação ao Vasco. Um Flamengo de barriga cheia com relação a títulos, com relação a dinheiro no bolso, com relação à administração, com relação a tudo, né? Dá nem para comparar. Então a gente fala crise de rico porque os caras já estão cornetando o time, que na realidade, vamos lá, Calçado, a gente estava até vendo o jogo juntos ali na redação, que na realidade realmente está devendo em termos de atuação e, consequentemente, resultados. Hoje o jogo contra o Madureira, 3-0, aquela formalidade, a gente já sabia que não precisava colocar a cavalaria, foi com um time reserva, que é um time reserva no primeiro tempo que dá inveja para... Eu fico até constrangido. É constrangido. Reserva só aí. Constrangido. Nenhum outro lugar seria. Calçado, que a gente estava falando lá, olha que curioso, com esse time aqui, eu ainda falei para você, Calçado, olha esse time. E os caras 0-0 com o Madureira, aí no segundo tempo colocou a Arrascaeta, aí colocou o Samuel Lino, aí começou a fazer umas alterações e tudo, aí o time fez 3-0 e tá na decisão já do Campeonato Carioca. Chamado reserva de milhões, né? Impressionante, né? Impressionante. Então, assim, Mas o que irritou é que os caras não conseguiram fazer um golzinho no Madureira no primeiro tempo. Eu entendo que a estrutura de uma equipe, que podemos chamar de titular, ela é diferente, porém, a equipe titular pode ter um ataque Plata, Pedro e Cebolinha? Pode. Ele estava em campo hoje. Exato. Então, eu não vou entrar para essa discussão do reserva, que tem que contratar jogador, porque aí é uma conversa que não cola. O time de hoje era muito bom. Você imagina as dificuldades do Madureira, né, e as facilidades que tem o Flamengo. E o Flamengo não jogou bem. Ele venceu, depois foi para um 3-0, mas não jogou do jeito que o torcedor queria. O primeiro tempo não foi num nível assim tão alto. Mas é isso, eu me espanto um pouco também. Eu sei que tem jogo na quinta-feira. Claro. Nós vamos transmitir direto no Maracanã. Vai estar lá, né, Calçado? Vou estar lá e... Só que hoje é 22.730 pessoas. O Flamengo tem torcida para ter mais no domingo e mais na quinta-feira também. Então, em alguns momentos, o torcedor dá uma largada. Isso não é legal. E aí o torcedor que vai pro jogo vaia, time sem vergonha. Eu fico espantadíssimo com isso. Essa é a questão pra mim, assim, porque espantadíssimo. Nós estamos falando de fevereiro do time que é o campeão brasileiro e campeão da Copa Libertadores. Você ganhar esses dois títulos, desculpa, não tem nada, absolutamente nada que você possa fazer Trocar no começo de ano que justifique ser chamado de time sem vergonha, sendo que este mesmo time sem vergonha ganhou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Perdeu para o PSG nos pênaltis no Intercontinental. Oi? Perdeu para o PSG nos pênaltis no Intercontinental. Exato. Então, assim, cara, eu não... E assim, eu tô falando isso porque não é a torcida do Flamengo. O tempo todo eu me surpreendo, mesmo sabendo que a nossa ideia, a nossa cultura é uma cultura de cobrança de resultado constante e os grandes clubes, eles têm que
ganhar títulos e ganhar jogos o tempo todo. Não adianta você ter crédito que você vai tomar porrada se você começar a perder. Mas eu ainda me espanto, assim, como me espantei com o que houve ali com o Abel, como me espanto com o que está vendo agora com o Flamengo, com o que me espanto com, às vezes, com as cobranças para determinados jogadores que têm relações muito fortes com o clube, que são esquecidos de uma hora para outra como se não fosse nada. Então, eu não sei qual é a graça, qual é o prazer, o que você curte no futebol, quando parece que a sua predisposição é sempre de odiar mais do que curtir. É sempre de cobrar, de xingar, em vez de olhar com um olhar generoso, porque esses caras merecem um olhar generoso, não, é porrada o tempo todo porque não fez gol com Madureira. E na boa, qualquer um sabia, e eu imagino que o Felipe Luiz tenha colocado um Arrascaeta, porque ele queria dar 45 minutos de... Galera, deixa eu contar aqui, cara, um segredo pra vocês. Eu me estressei hoje 0 com esse jogo. Porque eu já estava preparado psicologicamente, cara. Me estressei 0 com o jogo. Ficou 0-0 o primeiro tempo. Eu fiquei de boa, cara. A gente tem que ser assim, viu? Porque não vale a pena a gente ter um troço, né? Prejudicar a nossa saúde, às vezes, por causa de um joguinho de futebol. Vocês não acham? Tente fazer isso. Tente fazer isso. De jogo pro Arrascaeta, porque... Na boa, aquele jogo de ataque contra a defesa, a bola ia entrar em algum momento. Então, nem era necessário, quer dizer, era uma questão burocrática. Eu até entendo que nessa bagunça de calendário que virou essa temporada, e talvez seja o menor dos males, o torcedor não apareça. Porque agora é uma quantidade de jogo, e até mesmo jogo decisivo, né? Você tem jogo decisivo na quinta-feira, valendo taça. Esse é um jogo decisivo de alguma maneira. Não dá, cara. É um monte de jogo, um atrás do outro. Da conquista da Libertadores até agora, o Flamengo fez 19 partidas. Começou com sub-20, mas são 19. O Lanús fez a 8ª. Digo que a gente, né? Tô falando que foi o adversário e vai ser o adversário. Metade. Então, amanhã a gente volta. Encaminhado para chegar à final do Campeonato Carioca, venceu por 3-0. A Roberta Barroso acompanhou. Fã de esporte, o Flamengo venceu o Madureira por 3-0 aqui no Maracanã e ficou mais perto de uma vaga na final do Campeonato Carioca. Antes da bola rolar, parte da torcida do Flamengo protestou pelo desempenho do time nos últimos jogos. Cantou músicas como Time Sem Vergonha e Acabou o Amor. Para jogar no Mengo tem que ter disposição. Mas quando a bola rolou, veio apoio da arquibancada. Felipe Luiz levou a campo um time misto, de olho na decisão da Recopa quinta-feira. Logo aos 3 minutos, o rubro-negro teve uma grande chance com Carrascal. Neguete defendeu. Flamengo chegou de novo, com muito perigo. Pedro bateu colocado. Neguete apareceu bem outra vez. O Madureira se fechou na defesa, não incomodava o Flamengo em nenhum momento no ataque. O rubro-negro chegava na área adversária várias vezes, mas com tentativas frustradas, a torcida foi ficando cada vez mais impaciente. Aos 43 minutos, Cebolinha mandou para Carrascal, mas ele se enrolou. Quando o time deixou o campo para o intervalo, ouviu muitas vaias da arquibancada. Felipe Luiz mexeu na equipe, tirou Carrascal e Cebolinha para entradas de Arrascaeta e Lino. Até que aos 7 saiu o gol do Flamengo. Ayrton Lucas recuperou a bola. Depois de bate-rebate na área, a zaga do Madureira afastou o mal. De La Cruz pegou a sobra e chutou forte para abrir o placar. Na sequência, o Flamengo chegou de novo. Pedro fez Neguete trabalhar. A resposta do Madureira veio nesse contra-ataque. Everton bateu e Andreu evitou o empate. Até que Samuel Lino sofreu pênalti. Arrascaeta ampliou o 100º gol dele com a camisa rubro-negra. O rubro-negro seguiu pressionando e ainda chegou ao 3º. De pé em pé, a bola chegou em Luiz Araújo, 3-0. O 4º gol quase veio com Samuel Lino, mas a zaga tirou em cima. Cara, eu tenho que comentar esse lance aqui. Olha o gol perdido, galera. Da linha. Ficou nisso. Olha o passe do Pedro, foi perfeito, né? Flamengo. Faz, meu filho! Driblou o goleiro. 3 Madureira. Na hora de tirar um 10, olha isso.
0. E a torcida rubro-negra mandou o recado. Quinta-feira é guerra. É guerra, quinta-feira é guerra. É jogo da vida, né? É o jogo do ano até aqui. Tem que ganhar, cara. Com a pressão e com as críticas, sempre lidei toda a minha carreira, esportivas, né? As outras não tanto, mas as esportivas, quando o time não performa e eu leio e vejo, escuto as críticas, são naturais, fazem parte desse cargo que eu ocupo hoje. Eu sei bem aonde eu estou. Se eu não fosse um cara, se eu fosse um cara conformado, um cara que não estaria aqui, porque na verdade, cada vez que eu vou ali no campo e fico em pé na beira do campo, tudo que eu conquistei eu coloco a jogo, porque eu tá ali, posso ser chamado de burro, de 1000 coisas, ser xingado pelo torcedor e apagar tudo que eu já fiz no clube como jogador e como treinador também. Mas eu não tenho medo disso, eu confio muito no que eu faço, acredito muito em mim, sou um cara muito ambicioso, amo o meu clube, amo onde eu estou, amo trabalhar aqui com esses jogadores e amo também a cobrança e a pressão que eu vivo. Muito bem, então vamos agora para a zona mista do Maracanã. Alguns jogadores passaram por lá, vamos ouvi-los. O jogo de hoje, obviamente, servia para que a gente, de certa forma, conseguisse vencer, recuperasse um pouco de fluidez do jogo. Mas hoje não existia outro resultado, com todo respeito ao adversário, que não fosse a vitória pelo nível dos nossos jogadores, por tudo aquilo que a gente tem de investimento. Isso é uma responsabilidade que há que assumir, porque é o Flamengo e é assim que funciona. Talvez a única resposta que eu posso dizer sobre o jogo é a dedicação, a seriedade enquanto a gente afrontou o jogo, é isso, mas absolutamente não tem nenhum tipo de protesto. Como eu disse, é um entendimento do momento, ninguém está para festa, está todo mundo sabendo que na quinta-feira é um momento decisivo e importante. Então a gente sabe a responsabilidade, né, que é vestir essa camisa tão pesada. Então a gente sabe o que a torcida vai pedir. Então a gente tem que entrar em campo, tem que estar sempre preparado para dar o nosso melhor, independente das circunstâncias. Bom, do Carioca voltamos para o Campeonato Paulista, os confrontos da... Epa, não, né? Aí não, né? Vamos falar de Mengão, galera! Galera, deixa eu fazer um negócio aqui. Muito bem, galera. Temos aqui as notas dos jogadores. Vamos ver agora quem foi bem, quem foi mal, quem foi mais ou menos. Atuações: Arrascaeta e De La Cruz são os melhores em vitória do Mengão. Galera. Realmente, né? O Arrascaeta entrou e mudou o jogo, né, cara? O Samuel Lino também entrou bem, tá, galera? Vou falar aqui quem eu acho que foi bem, tá bom? Vamos lá. Andrew foi bem, na minha opinião, tá? Emerson Royal, eu acho que foi mais ou menos. A única chance de gol que o time do Madureira teve passou pelo erro do Emerson Royal. Ele deu um carrinho, o atacante, né, o ala, passou, ele ficou para trás, o Emerson Royal, e daí no cruzamento quase que o Madureira fez um gol, cara, no erro do Royal. Mas nota 6.3, eu acho que o público até gostou da atuação dele pela nota. Eu acho mais ou menos, tá? Danilo, gostei. 6.9, cara, dou a nota 7 aí pro Danilo, muito seguro, né, cara? Vitão, 7.2, igual, galera. Essa dupla de zaga tá melhor do que os Léos, Léo Pereira e Léo Ortiz, tá? Na minha opinião. Eu escalaria eles como titular contra o Lanús. E você, escalaria sim ou não? Ayrton Lucas, 6.1. Acho que o Ayrton Lucas fez um jogo razoável, tá? Não tão bom, nem tão mal. Nota 6 tá bom. Everton Araújo foi muito bem, seguro. Eu gosto dele. Ele teve uma nota aqui do público de 6.4 e eu dou uma nota... Essa nota tá boa pra ele, cara. 6.4, 6.5, né? E vocês participem aqui do vídeo nos comentários, dê suas notas, tá bom, galera? De La Cruz fez um gol, né? Fez o gol, um gol bonito, chute de fora da área, abriu o placar, mostrou qualidade e oportunismo ao dar um chute de primeira para marcar o gol aos 7 minutos do segundo tempo. Não foi brilhante ao longo da partida, mas não comprometeu, é verdade. Foi substituído logo depois de marcar. Nota 7.8, 7.9, nota 8 pro cara, né, velho?
Lucas Paquetá ainda não está entrosado, hein, galera? 5.9 para ele, entrou aos 12 minutos do segundo tempo e participou de uma boa jogada no ataque. No lance do terceiro gol, recuperou a bola que gerou o chute de Luiz Araújo. Nota 5.9, tá bom, né? Carrascal estava cansado. Felipe Luiz mesmo falou na coletiva que ele estava com a perna pesada, não conseguiu jogar bem. 4.4, e é isso mesmo. Arrascaeta 8.1, entrou no intervalo, criou uma boa jogada logo aos 8 minutos e marcou o gol de pênalti. Também teve um bom chute aos 22 minutos. Nota 8.1, boa nota. Plata 3.9, não jogou bem o Plata, merece essa nota. Luiz Araújo fez o gol, né? 6.5, merece essa nota. Até 7 eu dou para ele. Nota 7, cara. Marcou o terceiro gol aos 40 minutos. Pedro, 5.8. Pedro ainda não está na plenitude física, né, cara? O Pedro teve alguma chance de fazer um gol, pelo menos, e não conseguiu fazer, né? Nota 5.8 para o Pedro. Everton Cebolinha, nota 6. Foi bem também. Eu gosto do Cebolinha. Cebolinha tá num bom momento, hein, galera? Samuel Lino, nota 6.3. Foi bem no jogo, Samuel Lino. Sofreu o pênalti que originou o gol, né, do Arrascaeta, e também deu uma assistência para o Luiz Araújo marcar o terceiro gol. Felipe Luiz, nota 5.6, escalou o time reserva e depois, no segundo tempo, colocou alguns titulares. Valeu, tamo juntos, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações, fui!